Vamos lá para mais uma aula. Agora a gente vai passar para a parte do ângulo. Como que eu faço um ângulo do alicate utilizando a lima? Normalmente o alicate novo ele vem com um ângulo mais fechado, mais nessa posição, tá? Aqui, se você perceber, pegando um alicate novo aí na mão, você vai perceber que até um certo ponto ele não foi amolado, a máquina não passou nele, e daqui para frente a máquina passou nele e fez uma retirada de material. É uma retirada nesse ângulo bem fechado, é como se o metal dele viesse nessa posição e de repente eles tivessem feito uma retirada e embaixo ele ficou assim. Então, o que a gente faz? Com a lima, eu gosto de abrir um pouquinho esse ângulo para ele ficar um pouquinho mais cortante e facilitar na hora de dar um corte. Aqui a precisão de uma afiação a lima não é tão grande quanto uma afiação feita na máquina. A precisão não é tão grande quanto a afiação na máquina. Então a gente abre um pouquinho o ângulo para melhorar um pouquinho o corte. Beleza? Então vamos lá, eu passei o pincel aqui, eu vou mostrar para vocês como que é a retirada de material. Posição de segurar. Segura no eixo do alicate, apoia na quina da mesa. Você pode pegar assim também, tá? Vai de você o que você achar melhor. Muito aberto também, não tem problema, pode colocar. Eu acho que essa posição aqui fica melhor para quem não sabe afiar, tá? Você meio que apoia o alicate contra a mesa, mas tenta pôr o ângulo dele mais reto possível. E aí as retiradas são o mesmo esquema das outras, sempre para frente, devagar, e vai vendo o que está acontecendo. Então, eu vou dar umas passadas e vou mostrar para vocês. Primeiras passadas, começou a retirar só a quininha do ângulo que eles fizeram, e agora vamos mais para frente. Mais algumas passadas, a gente chegou mais próximo do corte e vamos continuar. Mais próximo do corte a gente chegou. Sempre lembrando, passa a lima de leve, não põe força. A gente não quer desgastar muito o alicate. Quanto menor o desgaste, melhor. Quase chegando ao fim. Agora preciso retirar um pouquinho mais atrás e na frente, porque o meio ainda não está pegando. Essa retiradinha final vai variar. Pode ser que fique mais aberto na frente, ou atrás, ou no meio. E aí você varia a mão, né? Põe mais força para frente, mais força para trás, mais força para pegar as duas pontas, se o meio não estiver pegando ainda. Então você tem que analisar isso na hora que tá fazendo. Aqui ainda pode melhorar mais um pouquinho. Beleza, bem plano, desgaste mínimo. E agora vamos passar para o próximo lado, tá? Nessa fase aqui,
você não precisa ficar pensando muito em se o alicate está aberto, se o alicate está fechado. Igual aqui, ele está bem aberto atrás, não tem problema. A gente faz primeiro essa angulação interna, depois a gente vem com retoques, tá? Pode ser que a gente corrija bastante depois, fazendo um começo do fio aqui em cima. Isso a gente vê nos próximos passos. Agora vamos fazer o lado esquerdo. Agora passando para a parte esquerda, mesma coisa, pintadinho aqui para vocês verem o que vai acontecer durante as passadas. Então vamos lá. Primeira passada, esse é bom falar, primeira passada com o alicate, no alicate com a lima, eu gosto de utilizar a quina da lima para fazer uma marcaçãozinha aqui atrás, tá? Que é para onde você vai trabalhar dali para frente. Então eu faço a marcaçãozinha só para a lima correr ali dentro. Beleza, marcaçãozinha feita, e agora a lima vai correr dali para frente, tá? Já apoia nela e começa as passadas. Primeiras passadas começou a abrir um pouquinho o ângulo, tá? Tá bem plano, tá bonitinha a fiação. Só continuar, vai acabar chegando próximo do corte. Você não precisa modificar o ângulo da sua mão para fazer chegar próximo do corte. Você tem que continuar no mesmo ângulo e esperar o metal do alicate abaixando até que chegue na ponta. Essa parte aqui de cima, aonde vem o fim da afiação de fábrica, ela é uma parte mais alta na hora que você pega o alicate novo. Então você não precisa mexer sua mão para poder acertar o ângulo. Você continua passando a lima até que aquele morrinho, digamos assim, ele abaixe e a lima vai. Então é por isso que a lima ela come primeiro nessa parte onde está o pincel e só depois ela vai chegando mais próximo do corte. Vou mostrar aqui para vocês com a lima. As primeiras passadas elas sempre pegam aqui uns 2 milímetros mais para cima, por causa desse mais altinho onde tem um pouco mais de material. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver que a parte que eu não tinha mexido continua intacta e a parte que eu já tinha mexido foi a primeira a ser atingida pela lima de novo, porque ela tá mais alta ainda do que o fio de corte. Então vamos continuar. Agora tá quase chegando no finalzinho, últimas passadas. Tá vendo? Não precisa colocar força, desgaste bem baixo. E o outro lado está também feito. Agora, o que a gente precisa fazer? Analisar a parte interna para ver o que precisa ser feito, tá? Esse alicate ele está bem aberto na parte de trás, não tem problema, não precisa se desesperar. O que a gente vai fazer? Eu vou analisar qual dos lados está mais perfeito. Como assim, Alan? Eu vejo aqui que o lado direito está mais plano e o lado esquerdo está com a pontinha curvada, assim. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que retirar essa pontinha para que o alicate fique mais fechado. E aí eu vou analisar depois disso qual o próximo passo. Então vamos lá.
lado esquerdo, trabalhar a ponta do lado esquerdo para poder fechar mais. Aqui, nessas passadas onde eu quero trabalhar a ponta, eu evito o máximo encostar a lima no resto. Dá para ir mais. Só que aqui, como na parte do ângulo interno, você não pode mexer a lima para que ela se adapte ao alicate. Você tem que passar no mesmo ângulo do restante, de forma que a ponta vá diminuindo até ficar plana com o restante do corte. E aí sim, você vai começar a fazer o acabamento quando chegar nesse momento. No caso, pegar por inteiro para ficar por igual. Aqui, ó, eu vejo que as retiradas que eu fiz fez o alicate fechar até a metade. Eu acho que pode continuar fechando se eu terminar de fazer o lado esquerdo, então eu vou continuar. Nesse caso aqui, eu passei um pouquinho do ponto. Eu forcei a mão um pouquinho mais na ponta e passei do ponto. Ele ficou aberto em cima, aberto embaixo e com a barriga no meio, encostando no meio. Então o que eu tenho que fazer? Focar no meio, tá? Eu sei que o lado esquerdo que está com defeito, então foco no lado esquerdo, no meio, para retirar essa barriga. Quando chega nesse ponto, é bom trabalhar bem devagar, com a mão leve, para evitar de piorar o problema. Tá, melhorou um pouquinho. Melhorou mais um pouco. E agora o lado esquerdo está plano, tá? Mas eu tô achando a ponta esquerda um pouco frágil, tem pouco material aqui por cima. Ela vai estragar fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou planar novamente por cima para que ela fique mais grossinha, mais firme. Eu vou acertar as pontas porque a direita está maior do que a esquerda. Tá? E agora eu vejo que o alicate está com as pontas boas, mas ainda não está fechado. Tá? Nesse caso, agora eu vejo que eu preciso trabalhar o lado direito um pouquinho para que ele acabe de fechar. Então vamos lá.
Mesmo esquema, é a ponta também. Dê sempre poucas passadas com a lima e veja o que está acontecendo. Você pode estar utilizando também a quina da lima se for o caso, tá? Se for necessário. E agora, nesse momento, eu vejo que o alicate está praticamente perfeito internamente, tá? Agora a gente pode trabalhar entre parte interna do ângulo e fio de corte para poder chegar na afiação final. Então agora o próximo passo, eu vou para o fio de corte e vou finalizar a afiação lá, trabalhando a parte interna se necessário, trabalhando a parte externa no fio de corte. Então bora para a próxima aula.